E aí, aqui é o Nick, e hoje eu vou falar sobre o maravilhoso primeiro episódio de Dragon Ball Daima. Lembrando que esse vídeo aqui ele vai conter spoilers do primeiro episódio e também de Dragon Ball no geral, porque o Daima tem uma questão ali de recapitular alguns momentos de Dragon Ball, Dragon Ball Z, principalmente da saga do Buu, então fica aqui o aviso de que esse vídeo vai conter spoilers. Bom, o episódio ele começa ali com uma apresentação, né, sobre as esferas do dragão e sobre quem é o Goku, né, e os amigos que ele fez ao longo da jornada dele, recapitulando ali algumas coisas sobre os Saiyajins também, até chegar aí na parte da saga do Buu, né, o que logo já foi um destaque nesse primeiro episódio que todo mundo ficou falando e que tá muito bem feito nesse primeiro episódio é a animação, né, cara? A animação teve assim, todo mundo falou bastante disso, teve um grande destaque sobre isso, né, na recepção do primeiro episódio e realmente ela tá muito bem feita, tá com muitos detalhes, né? E eu acho que eles tiveram bastante tempo e fizeram com bastante carinho e eu acho que isso vai seguir por todo o Dragon Ball Daima, esse nível de qualidade da animação, dos traços que realmente tá muito bem feito, né? Então, esse foi um baita ponto positivo aí desse primeiro episódio. Bom, a gente começa ali a acompanhar o personagem Goma, que eu acho que é assim que fala o nome dele, mas enfim, ele aparentemente era alguém que ficou ali cuidando do reino dos demônios, enquanto Daburá ficou sobre a magia, né, do Babidi, e ele acaba percebendo, né, que o Daburá foi morto pelo Majin Buu e que agora ele é o rei dos demônios, né? Ele acaba acompanhando ali todos os eventos que ocorrem na saga do Buu e após o Vegeta causar matar, né, aquelas pessoas, né, durante o torneio de artes marciais e a Bulma reunir as esferas do dragão para trazer aquelas pessoas de volta à vida, ele percebe que lá na Terra, né, como eles falam, acho que é reino exterior, inferior, eu não lembro agora, mas enfim, que lá naquele reino onde tá o universo 7, né, eles possuem essas esferas do dragão e que são 7, né? E aparentemente ali no reino dos demônios são 3 esferas do dragão, né? Que reunidas realizam um desejo, né? Lembrando também que essa questão de esferas com números diferentes já aconteceu antes, né? No caso, vai acontecer no futuro, né? Mas no caso já existe lá no universo de Dragon Ball o planeta do Granola, onde existem as esferas do dragão, né? Que você reúne duas e aí elas realizam o desejo, né? Então, essa é uma questão bem interessante aí também. Aparentemente são 3 esferas, né? Pode ser que tenham mais, mas pelo que deu para entender ali são 3 esferas. Só que essas esferas elas são guardadas ali por umas espécies pelo que eu entendi, são robôs ou criaturas artificiais, eu não sei, que foram criadas aparentemente o único Namekusei-jin que está nesse reino aí dos demônios, né, que é um Namekusei-jin já bem velho, né, bem senhorzinho, e ele acaba percebendo, né, vendo ali que essas esferas do dragão da Terra podem ter uma utilidade para ele, né. Como ele acabou se tornando aí o tal rei dos demônios agora, né, com a morte do Daburá, ele tem ali suas obrigações, né, e tal, só que aparentemente nessa questão aí do reino dos demônios ele não tem uma liberdade total, porque quando ele precisa ir pro reino da Terra, né, ele precisa falar lá com um ser gigantesco lá e explicar, né, para onde ele tá indo e tal. E assim, ele não é impedido nem nada, né, mas ele aparentemente ele não é assim, sabe, pode ir para qualquer lugar só porque você é o rei, sabe? Achei isso bem interessante a forma como foi colocado. E ele tá ali acompanhado o tempo todo por um que já tinha aparecido ali no trailer, né? Que acabou sendo revelado como irmão, aparentemente, do Supremo Senhor Kaiô. E esse irmão, né, também se referiu a uma outra personagem que é uma cientista ali do Reino dos Demônios como irmã, né? Então eu não sei se isso é apenas um termo que eles usam para se referir uns aos outros ou se eles de fato possuem parentesco, né? Se eles são filhos da mesma pessoa. Então, eu não sei, ficou essa dúvida aí para mim. Mas achei interessante também esses personagens, né? Eles acompanham, né, como eu falei, toda a saga do Buu, todo o desenrolar e percebem, né, que os guerreiros eles são muito poderosos e que, na verdade, a cientista ali, né, insinua para ele que se esses seres invadissem o reino dos demônios, eles não teriam a menor chance.
Então esse rei Goma aí, ele decide usar as esferas do dragão da terra para transformar eles em criança, para assim eles ficarem fracos, né, entre aspas, né? Tipo, ele achou que dessa forma eles não teriam como conseguir invadir o reino deles. Que se eles pretendessem isso, né? Eles nem pretendiam, né? Eles nem queriam saber disso. Mas, né, o cara acabou de virar rei e já tava pensando em como proteger seu reino, né? Enfim. Aí ele, por saber, né, do poder desses seres, né, dos guerreiros Z, eu até achei interessante que o nome do episódio ele é Conspiração, né? E me lembrou muito a dinâmica do Super Hero, que era dos remanescentes ali da Red Ribbon, que também olhavam assim pra Bulma, né, e pro fato dela ser casada com um alienígena e tal, e meio como criando todo um lore de explicação e uma conspiração assim, sabe? Tipo, me lembrou muito, eu achei muito divertida essa parte. Não só isso, né? A história, assim, tá muito boa, né, cara? Os diálogos estão muito bons, né? Assim, tudo feito pelo Akira, óbvio, né? Então, muito bem feito. E os cenários, assim, são muito criativos, sabe? Muita coisa, assim, diferente, assim, e que ao mesmo tempo que remete a Dragon Ball, também remete a outras obras do Akira. Então, assim, é um prato cheio. Toda essa parte aí do reino dos demônios, né? E como eles vão interagindo, eu achei muito da hora. Depois disso, né, enquanto eles estão indo aí pra Terra, é mostrado que tá tendo uma festa de aniversário ali do Trunks. E eu achei muito interessante que houve uma citação que meio que deixou o público que assistiu esse episódio meio dividido, mas eu não achei que foi uma incoerência nem nada do tipo, que foi em relação aos Brinks, né, da fusão, que eles falam, né, nesse episódio, que eles foram, o Supremo Senhor Kaiô e o Kibito, né, eles foram separados porque eles foram engolidos pelo Majin Buu, e aí isso foi a mesma coisa que aconteceu com o Vegito, né. Eu vou falar como eu interpretei essa citação, tá? Porque lá no Dragon Ball Super, isso tinha sido desmentido, entre aspas, porque aquele senhor, né, que era tipo um mentor dos Amazo, ele havia citado que quem não é um Supremo Senhor Kaiô, né, quem não é uma espécie de divindade, né, assim, quem é um mortal, né, no caso, e fizer a fusão dos brincos, a fusão ela se desfaz depois de 1 hora, né? Então, para qualquer outro ser divino assim, né, seria para sempre, mas para um mortal ela seria desfeita depois de 1 hora. E todo mundo tomou isso como verdade. Só que assim, já era um bagulho que, tipo, há 20 anos, né, as pessoas já pensavam que a fusão do Vegeta havia sido desfeita porque eles desfizeram, né, aquela proteção quando eles estavam dentro do corpo do Majin Buu. E agora eu vou dizer a minha interpretação do que aconteceu. Num primeiro momento eu pensei que poderia ter acontecido as duas coisas, que o tempo podia ter acabado e que também eles podiam ter sido expostos ali ao corpo do Majin Buu e a fusão se desfeito. Eu acredito que a fusão se desfez porque porque o tempo acabou e aí a fusão se desfez por causa disso naquele momento que eles desativaram o escudo, tá? Mas por que eu tô dizendo isso? A gente tem que lembrar que o Majin Buu, ele é um ser mágico, né? Então, se você lembrar, lá no Dragon Ball Z, ele cura um garoto cego. Se você lembrar, ele transforma as pessoas em chocolate, né? Fez argila lá pra fazer a casa dele e tal. Então, ele tem um nível de magia, ele não pode ser um mago, ele pode não ser um mago que nem o Babidi e tal, mas ele possui um poder de magia. Então, eu acredito que como o Buu não é a pessoa mais inteligente do mundo, quando eles estavam fundidos, né, o Kibito e o Supremo Senhor Kaiô chegaram para ele e falaram, você pode fazer a mesma coisa que aconteceu com o Goku e o Vegeta com a gente, ele, ao invés de ele pensar assim, vou só usar a minha magia aqui para jogar um poder neles e separar os dois, que eu acho que o Majin Buu tem esse poder dessa magia para poder realizar isso, né, desfazer a fusão de duas pessoas, eu acho que ele fez o que eles pediram, que era engolir eles para destransformar a fusão, tá ligado? Então assim, eu acredito que ele fez isso porque foi o que eles pediram, sabe? Que nem quando o Mr. Satan pede para ele fazer alguma coisa. Às vezes o Majin Buu pode conseguir fazer isso de uma outra forma, mas ele faz daquele jeito como as pessoas pediram para ele fazer, sabe? Então eu acredito que se o Kibito, né,
e o Supremo Senhor Kaiô tivesse só pedido pra ele separar, eu acho que o Majin Buu conseguia, sabe? Com a magia dele sem precisar engolir eles, entendeu? Então eu acho, de novo, essa é a minha interpretação. Se você discorda, se você entendeu de outra forma, sinta-se livre pra deixar aqui nos comentários a sua interpretação. Mas eu entendi dessa forma, então pra mim não é uma incoerência, pra mim existem duas explicações que cada um pode escolher a que quiser. Eu escolho que o tempo acabou, mas que também por conta do organismo do Majin Buu eles podiam ter desfeito a fusão, que era algo que a gente já tinha pegado como certo durante muitos anos. Então para mim também não existe nenhum problema em assumir isso. Mas eu gosto de pensar que foi porque o tempo acabou. Enfim, ficou uma dúvida aí em relação sobre isso, né, com as pessoas, então eu quis deixar aqui a minha interpretação sobre isso. Enfim, depois que eles comem lá na festa do Trunks, o Goku e o Vegeta eles acabam indo treinar, né? Dar aquela aquecida após encher a barriga de rango. E enquanto isso, o Goma, né, e o subordinado dele, eu não sei se é subordinado, mas enfim, o irmão lá do Supremo Senhor Kaiô, chegam lá no templo, né, do Dendê, pra pegar as esferas do dragão, né? Eles levaram aquele Namekusei mais velho, né? E eu achei muito interessante que esse Namekusei mais velho, ele consegue localizar, né, com o poder dele, as esferas do dragão que estavam inutilizáveis porque elas tinham virado pedra, né? Porque elas tinham sido usadas recentemente. E aí ele consegue trazer elas, como é que é a palavra que se usa? Ele consegue fazer elas voltarem ao seu estado normal, né, para serem utilizadas, né? E então o cara lá, né, não vou chamar de Senhor Kaiô, mas enfim, o cara ali que é irmão do Supremo Senhor Kaiô, ele pegou, né, ele tinha anotado como ele se chamava o Shenlong, chamaram o Shenlong, e aí eu achei até bem engraçado essa hora quando o Rei Goma fala ali pro Shenlong, né, pra transformar eles em criança, e o Shenlong fica tipo, mas de que idade? E os que já são crianças? Eu achei essa uma parte bem engraçada. E aí ele fala ali, né, ele especifica, 6 anos e as crianças viram bebês e tal. E aí o episódio termina, né, mostrando que eles se transformaram. Não mostrou eles transformados, assim, né, mostrou só, tipo, a mão, o olho, assim, do Goku bem rapidinho, né, e o choro deles, assim, né, de crianças. E aí o episódio termina com uma música que eu acredito que talvez seja da abertura ou do encerramento. Não sei, mas não teve uma abertura propriamente dita nesse primeiro episódio, né, teve ali o começo, que teve toda uma recapitulação, né, e tal, um estabelecimento também. Na verdade, esse episódio também teve bastante coisa de estabelecimento, né, pra gente conhecer mais do reino dos demônios e tal. Mas eu acho que foi, como eu falei, um episódio diferente, né, com esse lance dos 30 minutos, que não é comum para Dragon Ball, geralmente tem 20 minutos. É um episódio bem especial, assim, né, tipo, com esse tempo maior, com um formato diferente e tal, que eu acho que funcionou muito bem para nos apresentar, né, Dragon Ball Daima e o que vai ser isso, né? Então eu achei bem legal e fiquei bem ansioso aí pelos próximos episódios, né? Eu já tava muito ansioso pelo anime, então pra mim foi um prato cheio. Realmente eu gostei bastante. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse primeiro episódio e o que você espera pro resto de Dragon Ball Daima. Dicas de filmes, séries e animes também pode deixar aqui nos comentários pra mim. Se puder curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo, eu agradeceria muito. E a gente se vê aí no próximo vídeo, beleza? Então, falou!